Prezados alunos de Bioquímica do curso de Medicina Veterinária, esse é o 7º conteúdo que estaremos estudando. Em teoria, essa seria uma aula que nós teríamos presencialmente no campus, mas em virtude do adiamento do retorno das aulas presenciais, nós fomos obrigados, para não ter atraso no nosso cronograma de conteúdos, a transformar essa importante parte do nosso conteúdo em ENP. Então, teremos introdução ao metabolismo e também introdução ao metabolismo de carboidratos em videoaulas no mesmo formato dos demais conteúdos e daremos continuidade ao metabolismo de carboidratos com as nossas aulas presenciais no campus. Bom, pessoal, então vamos começar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o metabolismo, né? O metabolismo, pessoal, é uma rede integrada de reações químicas que ocorre dentro da célula dos organismos, que basicamente vão ter como principal objetivo a extração de energia a partir de substâncias, compostos energéticos, que nós já estudamos na primeira parte aqui do curso de Bioquímica. Então, podem ser utilizados como fonte de energia no metabolismo, principalmente os carboidratos, os lipídios e também, em última instância, as proteínas. Mas, além dessa importante vertente do metabolismo, dessas reações que levam à extração de energia a partir dessas moléculas energéticas, nós também temos como importante contribuição do metabolismo na célula dos seres vivos a síntese de biomoléculas, inclusive dessas biomoléculas energéticas, mas não somente delas. Todas as biomoléculas podem ser sintetizadas através dessas reações químicas que, de forma global e integrada, formam o metabolismo. Para vocês terem uma ideia, uma bactéria, Escherichia coli, tem aproximadamente, pasmem, 1000 reações ocorrendo dentro dessa bactéria, formando o que a gente chama de metabolismo. Existem muitos padrões comuns do metabolismo dos seres vivos, e basicamente esses padrões envolvem a utilização de uma forma de energia comum a todas as formas de vida e o aparecimento ao longo da evolução de um repetido e limitado número de moléculas intermediárias, muitas vezes ativadas e fundamentais para a ocorrência do metabolismo. Bom, existem alguns princípios básicos do metabolismo que são compartilhados desde o metabolismo bacteriano até o metabolismo que ocorre dentro da célula humana. Que princípios básicos são esses? O primeiro é que compostos energéticos são degradados, né, levando à obtenção de energia por uma grande maioria dos seres vivos, e grandes moléculas são construídas dentro da célula a partir de precursores simples. Tanto essa degradação quanto essa construção envolvem uma série de reações encadeadas. Isso quer dizer que o produto de uma reação é reagente da próxima, que em conjunto formam as vias metabólicas. Então, a construção e degradação de biomoléculas em várias reações encadeadas formam as importantes vias metabólicas, das quais nós estudaremos as principais aqui no curso de Bioquímica. Além disso, a gente pode dizer que existe, de maneira geral nos seres vivos, uma fonte de energia comum, que é a molécula trifosfato de adenosina, o famoso ATP. A gente vai falar isso aqui 300 milhões de vezes ao longo dessa segunda metade do nosso curso. E o ATP, pessoal, ele vai unir as vias metabólicas liberadoras de energia com as vias metabólicas consumidoras de energia, porque o ATP, pessoal, ele vai representar, do ponto de vista metabólico, uma moeda energética. Então, ele é produzido em reações que liberam energia, ele é consumido em reações vias metabólicas que consomem energia. De maneira geral, as reações de oxidação de compostos orgânicos, ou seja, oxidação de moléculas que têm carbono ligado a hidrogênio, vão levar à promoção de liberação de energia
e essa energia vai levar à formação do ATP. Muitas vias metabólicas ocorrem dentro dos seres vivos, mas, de maneira geral, quando a gente observa a evolução do metabolismo, a gente percebe que essas vias metabólicas ocorrem com um número limitado de intermediários e de tipos de reações químicas. É como se o desenho fosse mantido ao longo dos seres vivos. Intermediários e tipos de reações químicas são mantidos, são conservados do ponto de vista evolutivo entre os vários seres vivos. E, por fim, as vias metabólicas são extremamente reguladas, sempre focando, como eu já disse lá na introdução à bioquímica, na economia. Economia de matéria-prima, economia de energia. Daí a importância de uma regulação fina das vias metabólicas, para que elas só ocorram quando energia é necessária, quando as biomoléculas sintetizadas nessas vias metabólicas também são necessárias aos seres vivos. Bom, além de ter esses princípios básicos, a gente precisa, já que a gente está falando tanto de energia aqui como um importante componente do metabolismo, a gente precisa lembrar quais são as funções da energia nos organismos vivos. E, basicamente, a energia dentro dos seres vivos é utilizada para 3 importantes funções. São elas: a primeira, o desempenho de trabalho mecânico e também de movimentos celulares, que podem, inclusive, gerar o deslocamento do organismo, que a gente vê, por exemplo, uma ameba realizando a fagocitose, que envolve movimento e trabalho mecânico, da qual essa ameba precisa de energia para realizar. Bom, segunda importante função da energia obtida em alguns metabolismos é a energia gasta investida no transporte ativo de moléculas e de íons. Lembrando a aula de citologia, transporte ativo é aquele transporte que ocorre através da membrana plasmática, através e contra o gradiente de concentração de um soluto, que pode ser um íon, por exemplo, e que, para que ele ocorra, é necessário energia. Então, por exemplo, aqui no GIF a gente tem a bomba de sódio e potássio, que move os íons sódio e potássio concomitantemente contra o seu gradiente de concentração, e para isso usa energia metabólica armazenada na molécula de ATP nas células para que aconteça, fundamental para vários processos fisiológicos, como, por exemplo, a transmissão do impulso nervoso. E, por fim, terceira importante função da energia dentro dos organismos vivos é a energia empregada na síntese de macromoléculas a partir de precursores simples. Então, exemplo, fotossíntese, a partir de oxigênio e água, moléculas precursoras simples, utilizando a energia, que no caso dos organismos fotossintéticos vem da luz solar, eles conseguem sintetizar macromoléculas, como é o caso de fotoassimilados importantes, como a glicose, tá? Bom, e como a gente está falando de energia e o metabolismo, uma parte dele envolve a produção e a transformação dessa energia dentro da célula, a gente não pode esquecer que nós estamos no planeta Terra e os metabolismos que ocorrem dentro dos seres vivos seguem a primeira lei da termodinâmica. Então, voltando lá em introdução à bioquímica mais uma vez, a gente não pode esquecer que o metabolismo vai atender ao princípio definido na primeira lei da termodinâmica, que determina que a energia não pode ser criada nem perdida, a energia é sempre transformada em uma forma diferente através dos processos que ocorrem em nosso planeta. Então, quando a gente pensa em nível metabólico, a gente percebe que os organismos fotossintéticos, que são fototróficos, eles obtêm a energia para suas várias atividades celulares, em primeira instância, através da energia da luz solar, que é absorvida por moléculas, por pigmentos, né, conhecidos como, por exemplo, a clorofila. Quando a gente olha, por outro lado, organismos quimiotróficos, como exemplo, nós, os animais, a gente percebe que esses organismos obtêm energia por meio de metabolismos
que levam à oxidação de nutrientes presentes nos alimentos e que são, em primeira instância, esses nutrientes que os quimiotróficos ingerem, foram sintetizados por vias metabólicas que ocorrem nos fototróficos. Então, a gente percebe que a energia química nesses organismos quimiotróficos como os animais, essa energia química que está lá no nutriente, que foi produzido pelo fototrófico em primeira instância e o quimiotrófico animal usou como alimento, essa energia química que está no nutriente, ela pode ser transformada em energia mecânica ou pode, no caso de um animal quimiotrófico, impulsionar uma série de reações químicas que ocorrem dentro da célula desses organismos, tá? Então, a gente não pode esquecer que esses metabolismos, esse conjunto de reações químicas vai atender ao princípio da primeira lei da termodinâmica, a lei da transformação de energia. Bom, então a gente precisa, né, definir de uma forma bem global, né, e completa o que é o metabolismo. Né? Então, o metabolismo ele é uma série de reações químicas encadeadas que começa com uma determinada molécula e converte essa molécula em outra molécula ou em outras moléculas, dependendo do tipo de reação química. Toda reação química que compõe o metabolismo, que é esse conjunto de reações químicas que ocorre dentro da célula, essa reação química é sempre definida e regulada. E nós veremos ao longo das nossas aulas que a grande maioria das enzimas que fazem parte do metabolismo dos organismos vivos são enzimas alostéricas, né? Volta lá na aula do conteúdo de enzima, de regulação de enzima, para você lembrar como é a regulação de uma enzima alostérica. Mas, só te adiantando, é aquela enzima que tem a sua atividade regulada pela ligação de uma outra molécula. Pode ser alostérica, a molécula alostérica vai ativar a enzima ou a molécula alostérica vai inibir a enzima. Bom, é comum, pessoal, quando a gente está falando de metabolismo, a gente trazer esse metabolismo resumido e organizado no que nós conhecemos, como está aqui na figura, em mapa metabólico, popularmente conhecido entre os estudantes de bioquímica como mapa diabólico. Eu não sei o motivo, porque, na verdade, o mapa metabólico é uma forma de você organizar e sintetizar as várias vias metabólicas em um formato gráfico que permite ao estudante perceber a integração metabólica, isto é, como essas vias metabólicas estão interconectadas entre si e como um metabolismo acaba interferindo em outro, e permite ao estudante não ter a necessidade de decorar essas vias metabólicas. Por quê? Porque aqui em bioquímica o importante é a gente aprender a interpretar o mapa metabólico, a interpretar como várias situações do cotidiano que vocês vão encontrar na clínica veterinária vão interferir na regulação do metabolismo, como uma prática terapêutica que vocês vão utilizar em um tratamento pode interferir no metabolismo. Então, o mapa metabólico, ao contrário do que vocês vão pensar, ele não é um inimigo, ele é um aliado. E nas nossas aulas e atividades presenciais, o mapa metabólico ele estará sempre presente como instrumento de consulta, tá? Então, vocês nas aulas presenciais vão ter acesso a um mapa metabólico como esse, tá? Que vai estar, inclusive, como instrumento de consulta nas nossas provas presenciais, mas vocês poderão também acessar, já que estaremos em uma modalidade híbrida, vocês também poderão acessar mapas metabólicos virtualmente. Este link que eu prometo disponibilizar nesse conteúdo lá na nossa sala virtual no Arva, esse link permite um acesso a um mapa metabólico interativo, muito completo, muito didático, um pouquinho diferente desse que nós teremos impresso em sala, mas esse link dá acesso a esse mapa metabólico, que também pode ser utilizado no estudo de vocês. Bom, então quando a gente pensa nesse metabolismo, nessa rede, essa série de reações químicas encadeadas, a gente precisa definir quais são os dois tipos básicos de metabolismo que ocorrem dentro dos seres vivos. E nesse sentido, a gente tem o primeiro tipo
de metabolismo que ocorre nos seres vivos é o que a gente chama de metabolismo catabólico ou catabolismo. O catabolismo é aquele tipo de metabolismo que converte energia a partir de fontes energéticas em formas biologicamente úteis. Falando com português um pouco mais direto, catabolismo é o tipo de metabolismo que pega moléculas combustíveis e libera dentro da nossa célula, energia celular útil, que a célula usa para alguma coisa. Que moléculas, Rafael, são essas que podem ser utilizadas nos catabolismos como combustíveis? Vocês já aprenderam na primeira parte do nosso curso de bioquímica. São os carboidratos, são os lipídios, tá? Podem também ser as proteínas, né? Então, carboidrato, lipídio e também aminoácido, proteína, através dos catabolismos, são completamente oxidados em CO2 e água e liberam energia útil para a célula utilizar. Isso é um metabolismo catabólico, um catabolismo. Por outro lado, o outro tipo de metabolismo comum nas células é o que a gente chama de anabolismo. Os anabolismos requerem energia para que eles possam ocorrer. Então, compõem anabolismos reações que demandam energia para que esse anabolismo ocorra. Geralmente, as vias metabólicas anabólicas consomem energia para transformar precursores simples em moléculas complexas. Então, a energia útil para a célula é investida em um metabolismo anabólico para transformar um precursor simples em uma molécula complexa. E aí você, que deve estar vendo essa aula agora, tranquilo, não deve estar no calor que eu estou aqui gravando, percebeu que tem algo que conecta o catabolismo com o anabolismo. Tem algo que conecta os dois tipos principais de metabolismo que ocorrem na célula, é a energia. Muito bem. Enquanto os catabolismos liberam energia para a célula, os anabolismos investem essa energia na construção de moléculas complexas. E vocês verão nessa aula de hoje que essa energia ela não fica solta na célula, ela é armazenada na forma de ATP. Então, trazendo uma imagem, a gente percebe que os anabolismos são aqueles metabolismos que, através do investimento de energia, leia o consumo de ATP, convertem moléculas simples em moléculas complexas. Por outro lado, os catabolismos são aqueles metabolismos que, através da utilização de combustíveis, que são moléculas complexas, conseguem extrair essa energia para a célula e, obviamente, transformar moléculas complexas em simples, liberando essa energia para a célula, que é guardada na forma de ATP. Por isso, pessoal, que a gente pode dizer que as formas úteis de energia que são produzidas nos catabolismos são empregadas lá nos anabolismos para a produção de estruturas complexas a partir de moléculas simples, tá? Ou também podemos dizer que essas formas de energia são utilizadas, são empregadas para produzir estados ricos em energia em moléculas a partir de estados pobres de energia de outras moléculas precursoras, tá? Então, de maneira geral, a gente vai ver várias vias metabólicas catabólicas e veremos também outras vias metabólicas anabólicas, tá? Então, mais uma vez, outra figura, mas trazendo a mesma matéria, os catabolismos pegam moléculas ricas em energia, como os carboidratos, as gorduras e as proteínas, liberam energia química para a célula, através da produção de intermediários energéticos, principalmente o ATP, mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse outro intermediário liberado nos catabolismos, a molécula NADH, que
em última instância, vai levar à produção de ATP também. E esses catabolismos, além de liberar esses dois produtos energéticos, liberam produtos finais pobres em energia, que são os produtos finais da oxidação dos carboidratos, das gorduras e das proteínas, como, por exemplo, gás carbônico, água e amônia. Por outro lado, lá do outro lado, o outro tipo de metabolismos, anabolismos, pegam moléculas precursoras simples, como alguns aminoácidos, como monossacarídeos, como a glicose, como ácidos graxos ou bases nitrogenadas, né? E através do emprego dessa energia na forma de ATP, principalmente, vão levar à produção de moléculas complexas, tais como as proteínas, os polissacarídeos, os lipídios e os ácidos nucleicos, né? Portanto, as vias biosintéticas, né, de biossíntese vão ser o que a gente chama, né, de anabolismo, e as vias degradativas dessas degradativas. Então, vamos apagar isso aqui, né? As vias degradativas, agora sim, vão formar o que a gente conhece como catabolismo, tá? Bom, feita essa introdução, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características termodinâmicas das vias metabólicas. Essas características se aplicam, chamam atenção, tanto para as vias catabólicas quanto para as vias anabólicas. Bom, cada metabolismo, cada via metabólica é formado por reações individuais e que são específicas, seja para os seus reagentes, seja para os seus produtos, seja para a ou as enzimas que as catalisam. Segunda característica de vias metabólicas é que a via metabólica como um todo, isto é, todo o conjunto de reações químicas encadeadas, tem que ser termodinamicamente favoráveis. Rafael, eu esqueci o que é isso. Volta na aula de introdução à bioquímica. Mas só para te lembrar, a gente tem que lembrar que quando a gente tem uma reação química, ela tem uma variação de energia livre, representada pelo seu ΔG. Quando essa variação de energia livre é negativa, ou seja, a reação libera energia para o universo, ela é espontânea. Quando o ΔG de uma reação é positiva, ou seja, ela absorve energia do universo, ela não é espontânea. Então, quando você tem uma via metabólica formada por muitas reações, você tem que, na via como um todo, a variação global de energia livre deve ser negativa para que aquela via metabólica ocorra. Então, isso sempre acontece, Rafael? Sim, mas o que a gente sabe é que uma via metabólica é formada por várias reações químicas, e as reações individuais que formam uma via metabólica, é aí que está, nem sempre cada reação individual vai ter um ΔG negativo. Entretanto, quando você observa o ΔG da via metabólica, que é dado pelo somatório do ΔG de cada reação individual, aí sim, o ΔG da via metabólica, ele deve ser totalmente negativo. Por isso que é importante a gente dizer que, para uma via metabólica formada por N reações químicas intermediárias, a variação global da energia livre é igual ao somatório das variações de energia livre de cada etapa individual. Dando um exemplo para vocês, observem aqui a figura. Então, aqui a gente tem uma via metabólica que converte o reagente A nos produtos C e D, mas ela é formada por duas etapas. Então, a primeira etapa dessa via metabólica é a conversão do reagente A no produto B e C, que tem ΔG positivo, então é uma reação que não é espontânea, mas o produto B, ele é convertido no produto final D. E essa reação é extremamente exergônica e libera muita energia.
A via metabólica como um todo, que é dada pela conversão de A em C mais D, é representado pelo somatório simples do ΔG de cada etapa individual. Então, quando você soma um ΔG da primeira reação individual mais 21 com o ΔG da segunda reação individual menos 34, você tem, na via metabólica como um todo, um ΔG de menos 13 kJ por mol. Portanto, a via metabólica é termodinamicamente favorável e ocorre de maneira espontânea. E aí vocês têm que se lembrar do que eu expliquei lá na aula de introdução ao metabolismo. O que acaba acontecendo no metabolismo, nessas vias metabólicas? Você tem várias reações de uma via metabólica que muitas vezes são como essa primeira. Elas não ocorrem espontaneamente na célula, porque elas têm ΔG positivo. Entretanto, você acopla uma reação química que libera uma grande quantidade de energia, isto é, uma reação química que tem ΔG muito negativo. E o que é acoplar, Rafael? É você ter algum reagente produto em comum entre as duas reações químicas. Então, a gente percebe que a molécula B ela é comum entre a reação química 1, que não é espontânea, com a reação química 2, tá? Que é muito espontânea. Então, quando você tem uma molécula em comum entre duas reações, elas podem ser acopladas. E dessa forma, o ΔG global de uma reação acoplada vai ser dado pelo somatório das suas variações de energia livre individuais. É dessa forma que, em teoria, a gente vai forçar a ocorrência espontânea da reação 1. Por quê? A reação 2 libera tanta energia que é suficiente para suprir a energia necessária para que 1 ocorra e ainda libera um pouquinho de energia residual para o universo. É por isso que o metabolismo, a via metabólica aqui representada hipoteticamente, é espontânea, devido ao acoplamento de uma reação muito exergônica que permite a ocorrência de uma reação endergônica, permitindo a essa via metabólica ser exergônica e ocorrer naturalmente na célula. Esse é o conceito do acoplamento energético, extremamente importante, vai aparecer em várias vias metabólicas que a gente vai estudar. Uma figura didática para entender o acoplamento é essa, que a gente pode dar como exemplo mecânico, né? Levar uma caixa morro acima depende de um investimento de energia muito grande. Por isso que subir com a caixa é extremamente endergônico. Precisa de investimento de energia, teria um ΔG positivo. Mas, entretanto, se você usa uma roldana, que é o que a gente vai chamar aqui em bioquímica de acoplamento, você vai permitir que essa reação endergônica esteja ligada a uma outra reação que é exergônica e que leva à liberação de energia. Vocês sabem que uma caixa morro abaixo, ela desce espontaneamente. Então, a descida de uma caixa libera energia através da roldana e da corda, vai acoplar a subida da caixa. Se essa caixa é maior, como está aqui na figura, ela desce com tamanha velocidade e força que é suficiente para fazer a caixa menor subir morro acima. Esse é o conceito do acoplamento energético, tá? Então, nós temos reações exergônicas que têm ΔG negativo, que liberam uma grande quantidade de energia, que quando são acopladas, e aqui em bioquímico o acoplamento é o compartilhamento de reagentes ou produtos a outra reação endergônica, elas liberam tanta energia que supre a necessidade energética de uma reação endergônica e o somatório, o residual, deve ser negativo. Isso quer dizer, o ΔG da via metabólica como um todo, ele ainda é negativo, fazendo com que essa via metabólica seja de ocorrência espontânea na célula. Portanto, uma reação termodinamicamente desfavorável pode ser impulsionada por uma outra,
termodinamicamente favorável e que esteja acoplada a essa primeira, através, como eu disse, da nossa roldana, que é o quê? O compartilhamento de reagentes e produtos. Outra forma de fazer essa forçada de uma reação endergônica é através da alteração da concentração de reagentes e produtos que tem dentro de uma célula para concentrações distantes do equilíbrio de uma reação, que fazem com que uma reação termodinamicamente desfavorável, por causa da variação das concentrações de reagentes e produtos, possa se tornar termodinamicamente favorável, ok? Na próxima videoaula desse conteúdo, a gente continua falando desse importante conceito aqui das vias metabólicas que a gente vai trabalhar, que é o acoplamento de energia. Não deixe de ver todas as videoaulas. Até a próxima videoaula desse conteúdo.